Gente, estou de volta. Eu vou procurar aqui rapidinho a nossa enquete que eu perdi aqui. Ô, Kleber, tá demais hoje. Tá, não, O programa foi bom, tá né? dinâmico, porque tá Tá bom, dinâmico, tá olha. verdade. Você tá até perdido, olha lá, olha. Enquanto o Kleber tá se achando aqui também, Ah. eu vou procurar aqui. Achei nossa enquete, bacana. Gente, é o seguinte, né? Nossa enquete de hoje, vou começar a ler aqui, senão não vai dar tempo, né, Kleber? Faltam 10 minutos para, para o meio-dia, né? Tá acabando o programa. A nossa enquete falava sobre a decisão da Justiça que mandou o vereador devolver em dobro o valor que teria gasto de forma irregular e deixou o político com ficha suja por 5 anos. E muita gente perguntou ali assim, poxa, vocês não disseram qual era o vereador? Que coisa é essa, né? A mulher botou até ali assim, notícia pela metade é fofoca. Então, gente, é de propósito, tá? Por que é de propósito? Rica, volta para cá. Por que é de propósito? Porque todos os vereadores estão respondendo a processos, né? A gente fez de propósito, teve um monte de vereador que não conseguiu nem dormir essa noite, tá? Tá todo mundo respondendo o processo, volta de uma hora ou outra, vão ter que devolver dinheiro gasto irregularmente, né? Por conta, né, da tal verba indenizatória que a Justiça considerou irregular e que está o processo rolando. Então, foi de propósito, gente. Teve um monte de vereador que não conseguiu nem dormir. Tem um advogado amigo nosso aqui da empresa, né, que falou, Anderson, pelo amor de Deus, os caras estão me ligando desesperados, saber se é com ele, se não é, se saiu decisão, se não saiu, só para que você tenha uma ideia, né, do quanto nossos vereadores estão inquietos e do quanto você, né, nosso internauta, pode levantar possibilidades ali que correspondem a essa pergunta genérica, né? Na verdade é o seguinte, gente, essa decisão foi expedida no final da semana passada, é uma decisão no que diz respeito a um processo, né, uma ação civil pública lá de 2010, do gasto indevido com combustível da Câmara. Na época, o presidente da Câmara, né, o vereador Habib Talk, foi denunciado aí, a partir de uma denúncia do Cláudio Mello, ele foi denunciado sobre esse gasto irreal aí com os combustíveis, né? Na época, a InterTV, a rede InterTV, fez uma matéria, fez um comparativo de que a gasolina gasta, né, pela Câmara de Vereadores dava para ir à Lua e voltar. Você lembra muito bem dessa reportagem. Foi exatamente o que aconteceu. E saiu a decisão manda o Habib, mais 2 servidores, né, lá da Câmara, devolverem em dobro o que foi gasto irregularmente e o condena a 5 anos de inelegibilidade, né, o torna inelegível por 5 anos, assim como, né, os servidores. E o posto de gasolina, né, que está no processo também, como quarto réu, o posto de gasolina também está condenado por 5 anos também a não fornecer serviço para a prefeitura. Então foi essa a decisão. O vereador em questão é o Habib, né, não é a primeira condenação dele, né, a gente sabe disso, e principalmente no que diz respeito à sua passagem pela mesa diretora como presidente da casa, com uma série de irregularidades, né, você sabe disso. Na época o Habib se defendeu dizendo apenas que todo o seu orçamento na Câmara tinha sido aprovado pelo Tribunal de Contas do Estado, foi a resposta dele. Agora saiu a decisão da Justiça o condenando a devolver esse dinheiro em dobro e também a inelegibilidade por 5 anos. Uma notícia é que ainda cabe ele vai recorrer dessa decisão ainda no cargo. Então vamos lá. Vamos aos comentários. Deixa eu abrir aqui os comentários, muita gente participando. O Avelino dizendo assim, vamos melhorar esse panorama. E o Zé Paulo perguntando, quem é? Já respondi, é o Habib. Quem é o político? É o Habib. A Rebeca dizendo sim. Se não é dele, deve devolver sim, por que não? Diz a Vera. O Marcelo Serafim dizendo totalmente, se bobear, deveria perder o mandato também, o que o que faz parte da decisão, tá, Marcelo? O Marcos Oliveira dizendo, por que não fala o nome? Tá dito aí, Habib. E foi de propósito para a gente deixar aí os vereadores inquietos, né, durante a noite. A Rafaela Muniz dizendo, quem é? Informações pela metade é mera fofoca? Tá aí, Rafaela, você já sabe quem é. A Cláudia dizendo, será que vão fazer mesmo? É tanta gente que vai ficar rica, né, com a devolução desse dinheiro. A Adriana perguntando, qual dos safados? Douglas Correia, achei bacana. O Lipe dizendo, não coloca o nome do político para terem audiência amanhã. Boa, Lipe! Entendeu, né? O Lipe entendeu, Kleber. O Alexandro marcou o William. A Jasmine dizendo, que pergunta é essa? Dá flores e os parabéns. O que vocês acham? Tal.
A Sueli dizendo sim. A Priscila dizendo ótima punição e lição, concordo. Deise, faça isso mesmo. O Patrick dizendo temos esperança. A Rosane diz o seguinte: gastou o que não era certo, tem que devolver em dobro, ficar inelegível e perder o mandato. Exatamente o que a Justiça entendeu, Rosane. A Tânia dizendo sim. A Carla Veríssimo, independente de quem, todos deveriam ter a mesma punição. A Regina dizendo ótima punição, vou até abrir aqui mais. Todo gasto que não deveria e todo roubo da nossa cidade tem que devolver sim. A Esther dizendo sim. O Marcelo Macário dizendo será que é o Milton César da Ponte, da verba indenizatória que usou na campanha de deputado estadual? Está perguntando aí o Marcelo. A Justiça também vai responder isso. A Angélica dizendo com certeza isso é pouco. O Antônio dizendo correto, corretivo, muito bem aplicado. Silvane Moreira com certeza. A Cláudia marcou a glória. A Conceição, não só vereadores, mas todos os políticos que gastaram nosso dinheiro de forma irregular. A Rosângela concorda com a Rafaela, notícia pela metade é a fofoca. Dá logo o nome aos bois e pronto. Tá aí, Rosângela, já demos o nome aos bois. Dr. Habib, condenado pela Justiça. Beth Feijó, concordo. Lander Machado, não só devolver em dobro, mas tinha que ser cassado também. A Mônica, concordo, precisa divulgar. A Luciana Monteiro, parece brincadeira essa pergunta, foi pouco, merecia ser preso. Ele e todos esses políticos safados. O Flávio dá um belezinha, um joinha, um ok. A Suzana, justo. A Esther Carvalho, tinha que fazer com que todos os que estão lá metendo a mão no dinheiro do povo fossem punidos. O meu amigo Ronaldo, grande Ronaldo, vamos ler aqui o posicionamento do Ronaldo. O Ronaldo sempre com posicionamentos bacanas aqui. Nada vai acontecer. Ele recorre e leva na conversa. Enrola, mente, suborna e sai livre rico. Somos todos nós os culpados por cada um deles que lá estão, por sermos incapazes de mudar o mundo em que vivemos e ficarmos aguardando que alguém faça, que venha e o faça. Esse delinquente em questão certamente será defendido por alguém aqui mesmo. E sempre haverá em que o protegerá com unhas e dentes, porque essa gente não age sozinha. O Samuel, e ninguém é preso? A justiça é vagabunda. Mário Costa dizendo, além de devolver em dobro, deveria ser cassado o mandato desse ladrão. Ana Carolina, foi certo sim, mas ainda pegou leve. O Mozart dizendo, dependendo da conversinha de alto nível, bem alto, ficha suja vira ficha limpa. O Brasil, a lá PT, resolve tudo com cascalho forte, nem se fala. Marcelo dizendo assim, o Serginho Pimentel recebeu sem trabalhar por cerca de 6 meses como vigia do posto de saúde. Foi condenado a devolver. Tá vendo? Pelo menos 2 casos já foram apontados aqui que cabem dentro da nossa colocação. Parabéns se for cumprida, diz a Emanuela, o Zezé Nascimento, ou a Zezé Nascimento, dizendo sim, eu concordo com as decisões que toma não só o vereador, mas o prefeito, devolver a coisa do município, o dinheiro em questão rouba, mas não vai preso, mas não paga dívida, é uma devolução justa. O José Eduardo Brito dizendo tem que divulgar o nome desse vereador para a população transopolitana saber quem foi o seu votinho que ele deve ter comprado de alguns eleitores. Está aí, foi o Dr. Habib, caro amigo. Vou fechar aqui. A Michele Maciel dizendo sim, está correto. E aí a gente colocou, né? Que lembrou muito bem que foram os 12 vereadores que estão respondendo ao processo de devolução, e foi o Dr. Habib, né, como a gente diz aí. Ah, sim, agora gostei de ver, parabéns pela divulgação, vai recorrer tanto que vai prescrever e não vai dar nada, nem doeu, diz a Rosângela, né? Cacá, faça-me rir, vai morrer sem pagar nada, decisões que não saem do papel. A Cláudia dizendo sim. E a Rosângela, claro que concordo, mas infelizmente isso não acontece. Uns protegem os outros e as leis não são aplicadas. Viu? Conseguimos ler tudo, Nossa, né, opa! Quase que não deu tempo de ler tudo, mas enfim. Gente, então, né, vou reiterar aqui o fato, né, o que a gente está falando. A matéria está completa lá no Jornal Diário, direto no Jornal Diário nas bancas. Você tem essa matéria completa, está lá na página 3, né, matéria bem explicando o que foi o caso lá em 2010, né, mostrando um pouco do que aconteceu e também a sentença, né, a decisão do juiz. Acontece que o Dr. Habib, quando era presidente da mesa diretora da Câmara Municipal, ele fez um processo de contratação de combustível considerado pela Justiça abusivo e lesivo
né, aos cofres públicos, né? Ele contratou uma quantidade absurda de combustíveis, usando a comparação feita pela Rede Inter TV na época, dava para ir à Lua e voltar com o combustível que o Dr. Habib comprou na época. É claro, a Justiça não ia permitir que isso acontecesse e condenou, né, a devolver o que foi gasto indevidamente em dobro, né? Ou seja, vai corrigir esse valor, né, dessa carta de convite, né, que foi inclusive revogada pela decisão do juiz, vai rever, vai fazer a correção monetária desse valor, e o Dr. Habib vai ter que pagar o dobro disso, né? Ele mais 2 servidores da Câmara, além, né, do posto que foi o contratado, estar impedido também de fazer contratações com o poder público nesse período de 5 anos, que é o período que o juiz dá de inelegibilidade para o vereador Habib Tal, né? E, evidentemente, ele, como diz aqui as pessoas, ele pode recorrer, vai recorrer, deve recorrer, né? E esse processo está aí, infelizmente, só começando. Quero lembrar aqui, né, a frase de Rui Barbosa, que eu usei aqui há algum tempo, né? A justiça tardia nada mais é do que uma grande injustiça, né? E a gente espera que a justiça seja aí célere. Só lembrando, né, um adendozinho rapidinho, essa questão de devolver dinheiro aos cofres públicos. Nós temos 2 ex-prefeitos daqui da cidade que estão com um débito com a população de uma ação em que eles aumentaram seus próprios salários indevidamente, a Justiça mandou devolver, e até hoje os prefeitos não pagaram, né? Que é o senhor Roberto Petro e o senhor Mário Tricano. Então, vai falar de economia? Devolve o dinheiro que o senhor está devendo à população de Teresópolis, tá bom? Kleber, suas considerações finais. Eu tenho só que dar um recadinho, porque eu tenho também não dá tempo para responder todo mundo, Vamos ainda lá, a respeito da semana passada, que é a qualificação de mão de obra. Algumas pessoas me escreveram, né? E eu não vou citar nome, vem em inbox, claro. Prefiro não citar o nome. Mas eu tenho aqui assim, uma das pessoas diz: Teresópolis tem inúmeros profissionais bem qualificados, porém muitos acabam indo para o Rio ou adjacências, né? Outros acabam pulando de empresa em empresa em busca de um salário adequado. Tem uma outra pessoa que faz uma comparação. Se você tem dinheiro para pagar por um Fusca velho, como é que você está querendo uma Lamborghini? Sendo que tem um detalhe, tem gente que tem dinheiro para pagar Lamborghini. E, peraí, mas quer pagar preço de Fusca? Nunca que você vai conseguir. Aí não vai conseguir. Uma outra questão só para encerrar, porque são tantas, é a questão dos 10% que os restaurantes cobram, e isso não é repassado para funcionário. Então, eu considero uma coisa, Anderson, o universo das pessoas qualificadas, ele não é tão pequeno assim. Agora, o problema é a gente ser compatível salarialmente com essas pessoas que são qualificadas. E tem um outro detalhe, que é o que vem colocado aqui também, mesmo os que já são qualificados, as empresas teriam a obrigação de dar a capacitação dentro da sua política, dentro da sua filosofia, e que isso é feito de uma maneira muito superficial, porque muitos gestores acreditam que eles são capazes de capacitar, mas são já incapazes, até pelo modo de atuar. Então é óbvio que é um efeito cascata. Se eu tenho cair tudo, né? Não tem se jeito. eu sou incapaz na minha gestão, a minha equipe será incapaz difícil, né? Também no seu autogerenciamento. Kleber, obrigado pela tua participação. Semana que vem, mais aqui, né? Kleber na área, né? Já vou deixar aqui o meu bom dia para você, que a sua quarta-feira seja realmente bastante proveitosa, que você consiga, né, refletir bem aí essa alegria da manhã no seu dia inteiro. E amanhã a gente está de volta aqui a partir das 10 horas da manhã, ao vivo, para você com mais um Diário da Manhã. É claro que nós temos ainda um encontro marcado logo mais na edição do Jornal Diário Direto da Redação. Eu vou trazer para você todas as principais notícias de nossa cidade e região, tá bom? Uma excelente quarta-feira para você e até mais.